envelhecimento, o que marca cada processo, cada etapa desse envelhecimento, e a mecanismo e o principal, né? A mecanismo para a gente conseguir desacelerar esse processo de envelhecimento. O que vocês me dizem? Vamos ver se ao final dessa aula a gente consegue estar respondendo essas chuvas de questionamentos, ok? E o que vai nos ajudar a responder esses questionamentos? As pesquisas acerca dos mecanismos do envelhecimento humano vão nos ajudar, sim, a estar respondendo esses questionamentos, ok? Principalmente dizendo quais são as causas desse envelhecimento, que mais lá na frente a gente vai ver com as teorias do envelhecimento, principalmente quais são as principais causas que não estão totalmente elucidadas pela ciência, mas que nos dão um norte, nos dão uma luz para a gente inferir sobre determinadas causas desse processo de envelhecimento. Porém, ainda esses estudos, essas pesquisas, estão um pouco limitadas por questões éticas, principalmente, ou seja, é muito difícil a gente estar fazendo pesquisas científicas numa população viva que está ali envelhecendo, então, para a gente estar fazendo uso dessa população, tem uma série de implicações éticas que nos impedem de estar fazendo pesquisas mais aprofundadas, e por conta disso, muitas das pesquisas sobre o processo de envelhecimento vêm sendo realizadas com roedores, o que infelizmente não retrata a realidade do corpo humano, mas que nos dão uma certa luz, uma certa entendimento acerca de todo esse mecanismo de envelhecimento, ok? Bom, antes de falar de todo esse mecanismo de envelhecimento, a gente vai falar um pouquinho, como um processo introdutório em geral da gerontologia, a terminologia básica para a gente estudar a gerontologia. Eu acredito que na primeira semana de aula que vocês tiveram, vocês já falaram de vários termos científicos importantes para a gente estar fazendo, o estudo do cuidado de enfermagem, né, na saúde da pessoa idosa, ok? Que hoje em dia é o termo mais utilizado, a saúde da pessoa idosa. Não é o velho, não é o idoso em si, né? A gente procura tentar hoje em dia resgatar o termo, principalmente na área da enfermagem, esse termo, a pessoa idosa, ok? Vocês sabem que quando a gente está dando, nas minhas aulas eu sempre sou muito criteriosa quando a gente vai falar de terminologia científica básica e os termos que a gente utiliza mesmo no dia a dia ao lidar com o nosso cliente, não é verdade? Então, quando a gente vai falar de terminologia da gerontologia, a gente tem que lembrar que os conhecimentos em gerontologia, eles estão evoluindo. E essa evolução faz com que nós, profissionais, diante de vários conceitos, de vários termos e de várias expressões diferentes que nós podemos utilizar, de estar, assim, escolhendo a mais, eu não digo a mais certa, mas a mais adequada para você estar utilizando naquele momento que você mais necessita, tá ok? Então é preciso exercer também, além dessa evolução e desse conhecimento profissional, é preciso você exercer uma ação interdisciplinar na busca de um conceito comum. Então, os termos, os conceitos, tá? As expressões que eu vou estar utilizando no meu dia a dia, ela tem que sim trazer esse caráter interdisciplinar na busca desse conceito comum. Por que é tão difícil buscar esse conceito comum? Porque dependendo da disciplina, dependendo do profissional, dependendo de que ciência está estudando, aquele indivíduo idoso, aquela pessoa idosa, nós vamos ter conceitos diferenciados, tá ok? Então, esses conceitos não são, que a gente diz, não são um senso comum, não são uma característica linear em todos os profissionais, infelizmente. Então, cabe a você, enquanto profissional de enfermagem, que vai estar estudando essa terminologia básica, estar escolhendo melhor os conceitos, os termos a serem empregados em cada situação, tá ok? Então, conceitos básicos em envelhecimento, tá? A gente começa com o conceito de gerontologia, que eu acredito que vocês já, como eu falei, já tenham visto. Mas, em geral, a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento e discutir um pouquinho mais sobre ele, tá? Em geral, gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento, tá? Como um processo de seus aspectos biopsicossociais, de forma a tentar manter um nível ótimo de vida e funcionamento, levando a vida a ser mais significativa com qualidade e novas expectativas. Então, quando a gente fala da ciência e enfermagem, a gente e saúde da pessoa idosa, a gente tentando fazer esse link, nós realmente
da enfermagem gostamos e necessitamos, como ciência, como disciplina, de estar mais envolvida com os aspectos do conceito da gerontologia, que estuda esse envelhecimento como um processo biológico, psicológico e social, ok? Diferente de quando a gente vai ver o conceito da geriatria, que realmente ele é mais, não vou dizer mais estudado, mas mais vinculado às ciências médicas, ok? Então a geriatria já seria uma parte da gerontologia, então a gerontologia seria maior, a geriatria uma parte dela voltada para as questões médicas do envelhecimento, que se ocupam do estudo das doenças, dos distúrbios provocados em idosos e de seus tratamentos, tá ok? Então, gerontologia é o processo de envelhecimento como um todo, principalmente o processo fisiológico, o processo normal do envelhecimento. Já a geriatria seria o processo patológico do envelhecimento, assim como o seu tratamento, ok? Nós da enfermagem fazemos uso dos dois conceitos básicos e estudamos as duas coisas, visto que a geriatria é uma questão, uma parte da gerontologia que é maior, ok? Então, desse conceito de gerontologia, ele deriva do gero, que quer dizer velho, e logia, do estudo, tá ok? E velho, a gente fala muitas vezes desse termo velho, muitas vezes a gente não quer utilizar esse termo, mas em alguns momentos ele será necessário o seu uso, ok? Então, conceitos básicos, continuando os conceitos básicos, outro conceito de geriatria que nós podemos aqui citar seria que geriatria é o ramo da medicina que se dedica ao idoso, ocupando-se não só da prevenção, mas do diagnóstico, do tratamento de suas doenças agudas e crônicas, como também da recuperação funcional e da inserção dessa pessoa idosa na sociedade. Também é um conceito um pouco mais moderno de geriatria, tá ok? Então, quando a gente fala de gerontologia e geriatria, a gente lembra muitas vezes que o enfermeiro, ele pode ser especialista em gerontologia. Sabiam disso? Então, é importante vocês saberem. E ao contrário do médico, o médico muitas vezes ele faz especialização em geriatria. Mas um médico pode fazer especialização em gerontologia também? Sim. Lembrando que esses dois conceitos são conceitos diferentes e que um vai abordar mais as questões fisiológicas do envelhecimento e que dentro dela, e a outra vai abordar mais as questões patológicas, mas lembrando que a geriatria também está dentro da gerontologia, ok? Então, vocês sabem quantos anos vocês têm de verdade quando a gente vai falar de pessoa idosa? A gente sabe que a vida ela é feita de ciclos vitais. A gente na enfermagem trabalha muito com ciclos vitais. Então, nós nascemos crianças, né? Neonatos, crianças maiores, adolescentes, adultos jovens, adultos maduros e chegamos à fase idosa, né? Então, esse ciclo da vida, a gente passa por todo esse ciclo da vida. E cabe aqui essa pergunta, né? Vocês sabem quantos anos vocês têm de verdade? Já pararam para pensar? Se eu perguntar qual a sua idade, quantos anos você tem, o que você vai me responder? Normalmente nós respondemos a nossa idade biológica, a idade de quanto tempo a gente tem. Ou então, com o tempo de vida, né? Ou então a idade cronológica, que é o tempo, a vida, o tempo de vida que isso nos permanece, né? Então, antes de responder, é preciso tomar um pouco de cuidado, pois essas duas idades, tanto a biológica quanto a cronológica, elas têm diferenças significativas, tá ok? Então, quando a gente vai falar de idade biológica, eu trago aí a foto da Barbie idosa, né? Que a Barbie já tem seus mais de 70 anos aí vividos. Então, quando a gente fala de idade biológica, a gente fala que está relacionado ao envelhecimento das células, que está ligado aos hábitos e qualidade de vida. Então, biológico vem de bio, da vida, então a gente fala do corpo, das células. Então, esse envelhecimento, essa idade biológica pode ser corrompida por fatores evitáveis que interferem na idade cronológica também, que é a idade do tempo, e causam algum certo desequilíbrio, ok? Então, idade biológica relacionada ao envelhecimento das células. E a idade cronológica relacionada simplesmente ao tempo de vida que uma pessoa possui, tá? Então, quantos anos você tem, não é verdade? Às vezes a gente até diz, mas você não parece que a idade que tem, né? E muita gente fala, você é muito mais jovem do que sua idade cronológica, ou seja, o seu tempo de vida. Então, tem gente que tem a gente diz que tem uma biologia, uma genética boa. Então,
a diferença, a gente vai notar a diferença da idade cronológica, ou seja, o tempo de vida que ela tem, com a idade biológica, ou seja, o envelhecimento das células, dos sistemas que ela possui, do organismo, do corpo em geral, que vai nos proporcionar isso, ok? Você já deve ter ouvido muito isso. Então, ser idoso, lembrando que mesmo esse conceito diferenciado de idade biológica e idade cronológica, lembrar que ser idoso não significa estar doente. Assim como ser jovem também não é necessariamente um sinônimo de saúde. Isso é uma premissa importantíssima quando a gente vai estudar gerontologia de uma forma geral. A gente vai cuidar, enquanto enfermeiros, de pessoas idosas, tá? Então, não necessariamente essa relação é verdadeira. Idoso, doença, jovem, saúde, tá ok? Lembrar ainda que o envelhecimento em si, ele não é uma doença, certo? Isso a gente já tem que ter em mente quando a gente vai tratar, cuidar de pessoas idosas. Mas lembrar também que, infelizmente, né, o envelhecimento, ele é um conjunto de mudanças que aumenta a vulnerabilidade a acidentes e a doenças. Então, querendo ou não, nós seremos pessoas idosas, são mais vulneráveis a acidentes em geral e doenças em geral, principalmente as doenças crônicas, tá ok? Isso aí os estudos já vêm nos mostrando. Então, qual é a sua idade biológica? A idade das suas células, você já parou para pensar? Aqui eu trago a foto da nossa queridíssima Suzana Vieira e de uma mulher desconhecida que a gente pegou na internet, somente para dizer para vocês que essas duas pessoas têm idades cronológicas iguais, tá ok? Que é a idade do tempo, mas elas têm idades biológicas iguais? Tá na cara que não, né? Então, mais uma vez aí, a gente realmente consegue confirmar estes dois conceitos, essas duas terminologias básicas da gerontologia e do envelhecimento, tá? Outros conceitos também é a questão da idade psicológica e da idade social. Então, a idade biológica, cronológica, a psicológica e a social. A idade psicológica, ela refere-se à relação que existe entre a idade cronológica e as suas capacidades, ou seja, seu tempo de vida e o que você consegue fazer. Sua capacidade tais como percepção, aprendizagem e memória. O que você consegue fazer de percepção, aprendizagem e memória. Então, a relação entre esses dois tipos, né, da cronológica e das suas capacidades, das suas funções, ela vai dizer a sua idade psicológica, tá? E a idade social, ela tem relação com a adequação que o indivíduo tem ao desempenho de papéis e comportamentos esperados para a pessoa daquela idade. Então, isso é estipulado, os papéis, os comportamentos são estipulados por sociedades, em geral, né? Então, em determinada sociedade, ele vai dizer qual é o papel do idoso em um dado momento da história, e dependendo de cada sociedade, esses papéis vão mudando. Então, a idade social seria o papel do idoso desempenha naquela sociedade em determinado momento da história daquele povo. E a gente sabe que isso varia muito. Então, essa idade social vai depender da cultura, do povo, da época em que se vive. A gente sabe que, aos poucos, esse papel que o idoso vem desempenhando na sociedade, ele vem mudando a cada dia. E é importantíssimo você saber que existe esse conceito de envelhecimento social para você compreender todas essas mudanças dos papéis e quais as influências que essas mudanças dos papéis vêm exercendo na saúde da pessoa idosa. Tá? Enquanto enfermeira é importantíssimo a gente estar vendo isso, tá? Além do mais, temos o conselho de envelhecimento, né? Então, envelhecimento é um processo, tá? É uma fase de todo um contínuo que é a vida. Então, começando com esta percepção e começando com a concepção, perdão, e finalizando com a morte. Então, a gente sabe que a gente nasce, cresce, envelhece e morre, né? Ao longo desse contínuo, desse processo de envelhecimento, é possível observar fases de desenvolvimento, que muitas vezes são chamadas de marcos, né? Os marcos do desenvolvimento, como, por exemplo, a puberdade, que está relacionada com a maturidade sexual, entre as quais pode ser identificados também alguns marcadores biológicos que representam limites de transição entre as mesmas, entre essas fases ao longo da vida. Tá? Então, a gente tem esses marcos que realmente vão dizer que esse processo de envelhecimento está ocorrendo. Tá? E o envelhecimento biológico é um processo que inicia no nascimento e continua até que ocorra a morte. Então, a gente diz,
Quando inicia o envelhecimento? Inicia quando você nasce. Então, a partir do processo de envelhecimento, a partir do processo de nascimento, ele já começa todo esse processo contínuo de envelhecimento até que ocorra a sua morte, né? E a gente brinca que muitas vezes algumas pessoas dizem que não querem ficar idosos, não querem ficar velhos, né? Que querem morrer antes. Mas eu brinco assim, que você está envelhecendo a cada dia. Então, você tem que fazer de tudo para que você envelheça de uma maneira mais saudável possível. A gente diz que o envelhecimento é uma poupança. Então, você está fazendo essa poupança agora, na sua vida, na sua infância, você fez sua poupança com a ajuda da sua família. Na vida adulta, você começa a tomar suas decisões e você vai fazendo sua poupancinha. O que é essa poupança? É a poupança de saúde. Tá? Então, se você vai conseguindo ter uma vida saudável, você vai fazendo essa poupançazinha para que você chegue na vida idosa, né? Com saúde, com qualidade de vida, ok? Então, isso, eu digo também que a segunda opção é pior, né? Para as pessoas que não querem envelhecer, que querem morrer antes, eu digo, a segunda opção é pior. Ou seja, se você não vai ficar velho, a segunda opção é a morte. Então, cabe a você saber como você vai viver a sua vida para saber se você vai chegar numa vida idosa com qualidade ou não, ou se você vai ficar dependendo de outras pessoas para ter uma certa qualidade de vida, ok? Então, vamos lá. Além do conselho de envelhecimento, tem o conselho de velhice, ou velho, né? Como eu falei para vocês, que muitas pessoas não gostam de utilizar esse termo, mas às vezes é importante o seu uso. Então, a velhice é uma fase da vida, tá? Assim como a adolescência, como a vida adulta, você chega à velhice. E ela é considerada a última fase desse ciclo vital, tá? Ela é caracterizada pela redução da capacidade funcional, ou seja, nosso organismo, a função que eles vão exercendo, vai se deteriorando aos poucos. Pela calvície, que é a perda de cabelos, pela canice, que é o embranquecimento dos cabelos, a redução da capacidade de trabalho e da sua resistência, associando-se também à perda de alguns papéis, à solidão, a perdas psicológicas, perdas motoras, perdas afetivas, tá? Essa etapa da vida de velhice, ela segue a maturidade e representa efeitos específicos sobre organismos em razão do passar dos anos. Então, é aquela velha história que a gente comentou no início da nossa conversa aqui hoje, que envelhecer não é doença, mas que o processo de envelhecimento, ele traz uma série de disfunções, né? De perdas da nossa capacidade funcional, que vão nos deixando, querendo ou não, um pouco mais suscetíveis a determinadas doenças, tá ok? E outro conceito é a velhice cronológica. Então, cronologicamente, em termos de tempo, nós consideramos velho quem? Né, o idoso, quem? Segundo a Organização Mundial de Saúde, que o Brasil utiliza esse conceito, velhice cronológica são as pessoas que têm 60 anos ou mais de vida para os países em desenvolvimento, né, no caso do Brasil. Já os países desenvolvidos, a velhice cronológica é considerada a partir de 65 anos de idade, principalmente vocês devem ter visto na aula de epidemiologia, com o envelhecimento da população, né, cada vez mais, a expectativa de vida aumentando, e as questões legais de aposentadoria, de direitos sociais. Então, tem países desenvolvidos que a velhice cronológica é considerada até 70 anos, 75 anos. Então, isso vai variar realmente de lugar para lugar, tá? Conceitos básicos de envelhecimento, continuando, envelhecimento comum. Então, esse envelhecimento comum são relacionados a fatores extrínsecos, tipo dieta, sedentarismo, causas psicossociais. Esses fatores extrínsecos intensificariam os efeitos adversos que ocorrem com o passar dos anos. Então, é um envelhecimento fisiológico, tá? E o envelhecimento bem-sucedido, o que seria esse conceito? Seria uma pessoa que está envelhecendo com baixo risco de doença e baixo risco de incapacidades funcionais relacionadas a essas doenças. Então, muitas vezes a gente diz que não é o processo de envelhecimento em geral que vai causar essas incapacidades funcionais, né? Muitas vezes as doenças que você fica mais propenso a adquirir na idade
idosa é que vão estar proporcionando essas incapacidades funcionais para a pessoa idosa, tá? Essas incapacidades funcionais estão relacionadas com as doenças e compromete o envolvimento ativo desse indivíduo com a vida. Então, quanto mais envolvido ativamente o indivíduo estiver com a vida, melhor vai estar, mais bem sucedido vai estar sendo o seu processo de envelhecimento, tá? E o envelhecimento normativo seria um processo natural de desenvolvimento em fases avançadas da vida. Ele pode ser primário ou secundário, tá? O envelhecimento normativo primário, ele está presente em todas as pessoas, ele é geneticamente determinado ou ele é pré-programado, tá? E o secundário, ele é resultante de influências externas e variáveis entre indivíduos em diferentes meios, como os fatores cronológicos, como os fatores geográficos e culturais, e aí vamos entrar também os fatores financeiros, relembrando lá a nossa foto da nossa querida Suzana Vieira com a outra mulher representando lá e tinha a mesma idade. Então, esse primário seria a questão genética, né, que realmente a gente sabe que tem famílias que envelhecem menos, envelhecem mais, que esse fator genético muitas vezes contribui. Você diz, porque o fulaninho tem uma genética boa, então, é só você olhar para sua, as pessoas brincam, né, só você olhar para sua sogra ou para o seu sogro que você vai ver o seu marido ou seu esposa quando estiverem na idade idosa, né? Então, isso aí seria já o primário. E já o secundário, não. Seriam realmente os fatores geográficos, os fatores culturais e os fatores financeiros, que hoje em dia a gente tem uma indústria muito forte na questão do envelhecimento, com produtos de beleza, anti-rugas, né? Que ajudam, cirurgias plásticas, né? Outros tipos de cirurgia, de tratamentos também estéticos, que isso influencia muito também a questão desse envelhecimento normativo secundário. Tá? E senescência ou senectude? Bom, esse é um conceito muito importante que a gente vai utilizar durante muito tempo, tá? A gente gosta de, eu pelo menos gosto de falar mais senescência do que senectude, mas eles são sinônimos, tá? A senescência é um processo de envelhecimento que resulta do somatório de alterações orgânicas funcionais psicológicas do envelhecimento. Então, esse somatório dessas alterações orgânicas funcionais e psicológicas é o que constitui aí a senescência, tá? Muitas vezes, alguns autores, eles dizem que envelhecimento, como a gente já falou do conceito, difere de senescência, mas alguns gostam de estar falando que envelhecimento é sinônimo de senescência no sentido de que ambos resultam de alterações progressivas que ocorrem nas células, nos tecidos e nos órgãos, tá ok? E esse processo, ele afeta a fisiologia do organismo, esse processo de senescência, de modo que exerce um impacto na capacidade funcional do indivíduo, ao torná-lo mais suscetível às doenças crônicas, tá? Então, o indivíduo senescente, ou seja, o processo de envelhecimento que resulta dessas alterações orgânicas, funcionais, psicológicas, fisiológicas dele, vai fazer com que ele fique mais suscetível às doenças. E caso ele adquira alguma doença, vai influenciar negativamente na sua capacidade funcional, ou seja, na maneira como ele vai estar exercendo suas funções orgânicas de uma forma geral, tá? As funções orgânicas vão refletir nas funções sociais, nas funções psicológicas e por aí vai. E senilidade, o que seria? A diferença de senescência, né? Senilidade, ele define uma velhice patológica, caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilidade psíquica e enfraquecimento cerebral. Tá? Então, senescência, a gente está mais relacionada à gerontologia, que realmente é pela questão fisiológica, e senilidade mais relacionada à geriatria, que realmente vai abranger mais a velhice como uma forma patológica. Tá? Então, muitas vezes a gente fala, fulaninho está senil, porque ele está esquecendo das coisas, né? Então, a gente realmente leva esse conceito de senilidade mais para as questões patológicas de uma forma geral. Tanto as orgânicas quanto as psíquicas, as somáticas, as cerebrais e etc. Tá? E assim, essas doenças, todos esses conceitos são importantes porque o idoso está mais suscetível a doenças crônicas. As doenças crônicas vão estar dificultando sua funcionalidade. E essa dificuldade de funcionalidade vão interferir
principalmente na autonomia e na independência desse idoso, tá? Então, o que seria esse conceito de autonomia e independência que a gente trabalha aqui na gerontologia, na saúde do idoso, tá? Então, autonomia, ele refere-se à capacidade de gerir a própria vida e de tomar decisões. Então, a gente diz assim, que se ele consegue tomar suas decisões sozinhos, ele tem autonomia, o idoso. Independência. Independência, pelo contrário, refere-se à capacidade de realizar atividades cotidianas sem auxílio. Por exemplo, escovar os dentes, as suas atividades de vida diária de uma forma geral, ok? Esses dois conceitos são importantíssimos. Por quê? Na saúde do idoso? Porque a gente quer, nosso principal objetivo é que a gente consiga chegar na vida idosa, ou que a pessoa idosa consiga estar preservado a sua autonomia, a sua independência, que entra aí num conceito de envelhecimento ativo, tá? Que é aquele conceito que a gente diz, quanto mais independente, quanto mais autonomia, mais ativo será o seu processo de envelhecimento, tá? Então, quando a gente fala que a funcionalidade dele está influenciada por algumas doenças, né? A gente diz que essa funcionalidade é dependente da autonomia e da independência desse idoso, tá? A autonomia, como a gente falou, é a capacidade do indivíduo de tomar decisões, de estar comandando as suas ações, de estabelecendo e seguindo as suas próprias regras. A gente muitas vezes diz que quando a gente chega na vida idosa, a gente não tem mais decisão de sua vida, né? Então quem toma muitas vezes decisão são os pais ou os filhos. Então a gente diz que os papéis se invertem de pai e filho, né? E não é isso que a gente quer realmente com a questão do envelhecimento ativo, tá? E a independência seria como executar essa ação. Então, se eu decido fazer ou não é autonomia, se eu executo ou não é independência. Então, independência e execução refere-se à capacidade de realizar algo com os próprios meios, tá? E isso, essa autonomia, essa independência vão estar influenciando nas minhas atividades de vida diária, que a gente chama AVDs, tá? Tanto as básicas quanto as instrumentais, depois vocês vão ter uma aula mais aprofundando esse tema, tá, ok? Então, a funcionalidade é dependendo da autonomia e da independência, e como essa decisão, como é que eu vou tomar essa decisão, como é que eu vou ser capaz de tomar decisões, né, de forma geral, seguir minhas próprias regras e ter autonomia. Isso aí vai depender da minha cognição e do meu humor, tá? E muitas vezes, alguns idosos, algumas doenças trazem incapacidades cognitivas. Ele não vai poder, muitas vezes, saber o que ele está tomando por que ele está tomando aquelas decisões, né? E no caso da independência, na execução dessas tarefas, o que vai influenciar é a mobilidade do seu organismo e a comunicação, tá? Então, a mobilidade, alguns problemas que podem interferir na mobilidade, estabilidade postural, imobilidade e incontinência, tá? E na comunicação, alguma incapacidade comunicativa também pode estar influenciando nessa independência, tá? Para ficar uma coisa mais aprofundar um pouquinho mais, a gente vai dar alguns exemplos, tá, ok? Sobre como o idoso pode estar exercendo sua independência e sua autonomia. Bom, o envelhecimento fisiológico, ele não afeta a capacidade de decisão, ou seja, da autonomia, ou de execução da independência, ou seja, independência desse indivíduo idoso, ok? Então, o que vai influenciar a autonomia e a independência dele são as doenças, tá? São as doenças que aquele idoso possa vir a ter, por conta de todo o seu processo de envelhecimento, por ele estar mais susceptível. Bom, como exemplo, nós temos que uma pessoa que sofreu um derrame, por exemplo, e perdeu parte do movimento da perna, ela ainda pode ser autônoma, concordam comigo? Ou seja, ela ainda pode tomar decisões, né, conforme suas regras. Mas, infelizmente, por ele ter parte dos seus movimentos, por ele ter perdido parte dos seus movimentos, ele não vai estar totalmente independente, ou seja, ele vai precisar de algum auxílio para estar se locomovendo, para estar indo para um lado e para o outro, para estar executando determinadas ações, principalmente as ações de vida diária, como escovar o dente, comer, andar, ir ao banheiro, tomar banho, né? Então, dormir. Então, todas essas atividades de vida diária podem estar influenciadas aí por, no caso, uma doença como um derrame, tá? Outro exemplo que nós temos também é que uma pessoa pode depender dessas outras pessoas para algumas atividades, como, por exemplo, subir no ônibus.
ou seja, ela não está totalmente independente, que ela precisa de algum auxílio para subir no ônibus, mas ela pode escolher qual ônibus pegar e para onde ela quer chegar lá, ou seja, ela está autônoma, né? Por outro lado, né, uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, ela pode conseguir subir no ônibus sem auxílio de ninguém, ou seja, sua autonomia está preservada. Perdão, sua independência está preservada, ela vai conseguir executar aquela ação de subir no ônibus. Mas, em contrapartida, ela não vai ter a capacidade de saber qual ônibus ela vai pegar. Isso aí vai influenciar na sua autonomia, ok? Para finalizar um pouco, eu gosto de trazer um pouco da questão dos conceitos, da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade, tá bom? Muitas vezes, a interdisciplinaridade, são disciplinas que se interrelacionam, tá? E a interprofissionalidade são profissionais que se interrelacionam. Hoje em dia a gente está utilizando até um conceito um pouco mais amplo, o conceito perdão, existe o conceito de multiprofissionalidade, mas a gente não quer trabalhar com esse conceito de multiprofissionalidade, a gente quer trabalhar com esse conceito de interprofissionalidade, assim como a gente não quer trabalhar com o conceito de multidisciplinaridade, mas interdisciplinaridade. Por quê? Porque multi quer dizer que existem várias, mas não necessariamente eles vão estar trabalhando em conjunto. Já a interdisciplinaridade diz que eles estão interligados, várias disciplinas ou várias profissões que filhos de várias disciplinas vão estar trabalhando em conjunto para estar conseguindo dar um bom atendimento, um bom cuidado, no caso da enfermagem, a todo o processo de envelhecimento e também as pessoas idosas de uma forma geral, tá? Então a gente diz que a saúde do idoso, assim como pesquisas em gerontologia, elas são exercidas por profissionais de diversas áreas de conhecimento. Então, nós precisamos, sim, não é só médico, não é só enfermeiro, não é só técnico de enfermagem, nós precisamos de uma equipe interprofissional, tá? Então, são psicólogos, são assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos. Então, nós temos quanto mais profissionais da área da saúde ou não, para estar fazendo com que se tenha qualidade de vida, sim, no processo de envelhecimento, tá? As atividades, elas devem atuar nos campos tanto biológicos, quanto psicossociais, políticos e legais, tá? Então, a gente sabe que o envelhecimento é um processo multifatorial e que é influenciado pelos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, políticos e legais. Por que políticos e legais? A gente vai ter uma aula só sobre política do idoso, tá ok? Que a gente vai ver que ao longo do tempo como vem mudando essa política e como essa política vem influenciando, sim, na qualidade de vida dos idosos, tá? Finalizar as questões da terminologia, da introdução geral ao estudo da gerontologia, né? Nós vamos passar aqui para as teorias do envelhecimento, tá? Vamos conversar, introduzir o tema, mas eu vou aqui lançar um desafio para vocês, tá ok? Ao final desse pequeno diálogo, essa pequena exposição sobre essas teorias do envelhecimento, tá ok? Surpresa no final. Bom, para a gente falar de teorias do envelhecimento, né, a gente vai tentar responder aquelas questões do início, né? Aquela chuva de questões do início, né? Por que nós envelhecemos? Então, não tem nada elucidado ainda como uma verdade absoluta, mas nós temos teorias e paradigmas que vão nos auxiliar a tentar, de alguma forma, compreender porquê, como é que está acontecendo todo esse processo de envelhecimento, tá? Então, o que são teorias, né, antes de tudo? É um conjunto de definições, de leis e de princípios gerais sobre um determinado objetivo. Então, nós temos, sim, definições, princípios e objetivos, né, a respeito do que é o envelhecimento, tá? E as teorias, em geral, elas objetivam a construção de um conhecimento científico de forma sistemática, reflexiva, crítica, coletiva e acumulativa. Então, ele nos dá todo o suporte para a gente, teórico, para a gente estar trabalhando e atuando em cima de conhecimentos estabelecidos. Então, a gente retoma a questão da enfermagem baseada em evidências, né? Então, a gente tem que ter um arcabouço teórico substancial para que você consiga exercer
suas atividades enquanto enfermeira em cima de teorias importantes, de teorias validadas, de teorias que estão ali, né, que são arcabouço do nosso conhecimento científico, a evidência científica, o conhecimento científico que está ali, que vai nos ajudar a intervir melhor nessa saúde do idoso. Então, as teorias em geral, eles possibilitam uma integração do que já se sabe. Então, eles fazem uma junção de tudo que já se sabe sobre determinado assunto, no caso aí do envelhecimento. Ela dá uma explicação sobre essas relações entre os fenômenos, em geral, os fenômenos que ocorrem durante o processo de envelhecimento, e ela nos dá proporções de hipóteses. Então, a gente vê o que a gente já tem de conhecimento, a gente tenta fazer essas explicações, essas relações, e a gente prospecta isso em cima do futuro, em cima de hipóteses, do que aquilo ali pode nos estar auxiliando para a gente lá na frente pensar, estou envelhecendo por causa disso, então o que eu vou fazer para eu tentar, de certa forma, minimizar esse processo de envelhecimento, ou então o que é mais importante é envelhecer de forma sadia, com qualidade de vida. Sabemos o que são teorias, agora vamos para paradigmas, tá? Em geral, paradigmas diferem de teorias. Paradigmas são grandes construções intelectuais ou visões gerais às quais as teorias são subordinadas. Então, a gente diz que paradigmas são mini-teorias. Mini-teorias, as quais, em conjunto, elas podem vir a formar, né, base para uma teoria. Tá? Então, os paradigmas, eles estabelecem um arcabouço lógico para a construção dessas teorias e para nos conduzir em pesquisas científicas também. Tá? Então, cada pesquisa a gente vai ser conduzida em cima de algum paradigma. Bom, paradigmas também dizem respeito à natureza geral das mudanças evolutivas, no caso do envelhecimento, né, eles vão dizer respeito a essa natureza geral dessas mudanças que ocorrem no nosso organismo, né, nas nossas relações, no nosso lado psicológico, né, que ocorre em determinado período da vida, no caso, a vida idosa, e durante a vida em toda a sua extensão, ok? Dito que é paradigma, dito que é teoria, tá? O que a gente já sabe, né, o que você já sabe sobre o processo de envelhecer? Então, nós sabemos o quê, né? A gente pegar todo o arcabouço de conhecimento até agora. Nós sabemos que o envelhecimento ele é um processo variável nos diversos indivíduos. Então, eu envelheço de uma maneira, você de outra. Nós sabemos o que mais também, concordam? Que esse processo de envelhecimento também, ele é variável entre os sistemas de um mesmo indivíduo. Então, eu tenho aqui um indivíduo, eu sou um indivíduo, que eu tenho diferentes sistemas, sistema cardíaco, sistema cardiovascular, sistema endócrino. Então, cada um dos meus sistemas, eles vão envelhecer de uma maneira diferente também. Entende-se também que as células, os tecidos e os órgãos, eles envelhecem em ritmos diferentes, assim como os sistemas, né? Não havendo um marco temporal único de início dessa senescência. Então, o marco temporal único é o quê? Quando a gente nasce, já começa esse processo de senescência, né? E também a gente sabe que o envelhecimento ele tem condições fundamentais. Aqui são 4 condições fundamentais do processo de envelhecimento. Ou seja, o envelhecimento, normalmente, ele é deletério. O que é isso? Ele vai implicar negativamente na funcionalidade do nosso organismo. Tá? Isso aí é um fato verídico, né? E o envelhecimento, eles devem ser progressivos, ou seja, é aquele contínuo, né, do conceito de envelhecimento. E ele deve ser intrínseco. O que é isso? Intrínseco é que o ambiente exerce influência também nesse processo. E eles devem ser universais, principalmente em determinada espécie, na mesma espécie. Então, eu tendo esses 4 condições básicas, fundamentais do processo de envelhecimento, tá? Então, ele é universal, ou seja, cada espécie tem que sofre o mesmo processo. Ele é intrínseco porque ele é influenciado pelo ambiente, ele é progressivo porque ele é um contínuo e ele é deletério porque realmente ele influencia negativamente nessas funções. E quando a gente fala da biologia do envelhecimento, muito pouco se vem estudando sobre isso, tá? E as pesquisas que a gente tem, além de poucas, sobre a biologia do envelhecimento de uma forma geral, elas são bem recentes e contraditórias, tá ok? Então,
nós temos grande variedade de abordagens, os autores muitas vezes não se contradizem, não entram no consenso, tá? Isso dificulta muito as questões de como a gente vai abordar isso na prática, né? Então, essa dificuldade desses estudos, principalmente estão relacionados com essa definição que não é consenso. Então, eu falei para vocês toda essa terminologia da introdução à gerontologia que a gente utiliza, mais relacionados com os aspectos dos paradigmas e teorias que nós utilizamos na enfermagem, nas ciências médicas de uma forma geral. Mas, infelizmente, não se existe realmente um consenso quanto a esses termos. Algumas pessoas, vocês vão ver em outros autores, né? Eu trouxe uma referência ao final da apresentação, que vocês podem fazer uma leitura de duas, três referências daquela, vocês vão ver que muitas vezes um autor usa envelhecimento de uma certa forma, outro autor usa senescência, senectude. Então, não existe esse consenso atual, apesar de que nós estamos caminhando para isso. Então, o envelhecimento ele é complexo, ele é multifatorial, daí a dificuldade desses estudos e também a testagem de pesquisas acerca do envelhecimento, ela demanda um elevado custo. E tem a questão ética da gente não poder estar, muitas vezes, pesquisando com as pessoas que estão envelhecendo. Então, a gente tem que fazer muitas pesquisas laboratoriais e que não refletem realmente a realidade dos seres humanos. E com relação às teorias do envelhecimento em si, aí que eu digo que a coisa piora no sentido do consenso, tá? Então, se a gente não tem um consenso entre os pesquisadores sobre os termos básicos que nós vamos utilizar na gerontologia, imagine nas teorias, ou seja, no arcabouço teórico que tenta explicar por que nós envelhecemos, né? Então, essas teorias, elas têm grande variedade de teóricos. Para vocês terem uma ideia, eu li um artigo que vinha falando que nós temos, um autor já fez as contas, né, um pesquisador já fez as contas, e ele catalogou mais de 300 tipos de teorias de envelhecimento diferentes. Para vocês terem uma ideia, 300, tá? Mais de 300. Então, é importante ter uma variedade sim, mas que muita variedade que faz com que haja repetições e muitas vezes não fica interessante, tá? Então, a partir desses autores, eu sugiro um deles para a gente estar fazendo, desses vários autores, dessas 300 teorias, eu trago aqui algumas delas para a gente estar fazendo o nosso trabalho final dessa apresentação e dessa aula que vai contar como carga horária, tá? Então, é importante também saber, além dessa grande variedade, nenhuma teoria explica tudo, tá? Então, a gente vai ver que existem as teorias biológicas do envelhecimento, existem as teorias psicológicas do envelhecimento, mas nenhuma explica tudo. Por isso, nós precisamos de várias teorias e que muitas vezes a gente tenta agregar uma a outras, tá? Então, apesar de nenhuma teoria explicar tudo, nenhuma teoria pode ser descartada, porque pode ser que seja, como a gente não tem como comprovar uma teoria, muitas vezes é difícil de comprovar cientificamente por meio de pesquisa, a gente não pode descartar nenhuma delas, por enquanto, né? E existem diversos modos também de classificar e organizar as diferentes teorias de envelhecimento. A que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Ela é um panorama em geral, né, da teoria do envelhecimento, que é esse panorama mais atual que a gente vem utilizando de teorias biológicas do envelhecimento e de teorias psicológicas do envelhecimento. Então, existe essa dicotomia, tá? Eu vou citar para vocês as teorias biológicas, vou citar as teorias psicológicas, tá? E ao final a gente tem aí eu vou dizer que é um desafio para vocês estarem conseguindo melhor compreender essas diversas teorias, tá? Mas em geral, no panorama geral das teorias, a gente divide ela nas biológicas e nas psicológicas. É a principal divisão, tem várias outras, tá? Então, dentro das teorias biológicas do envelhecimento, aqui no caso das teorias biológicas, a gente vai utilizar o autor Arkin, de 2008, que ele traz pra gente somente das teorias biológicas, não das psicológicas, tá ok? Então, como eu tenho uma gama de autores que não entram num consenso a respeito dos tipos de teoria, a gente vai utilizar as teorias estipuladas por Arkin, tá? Que realmente, dentre todos eles, é o que a gente
atualmente está sendo mais utilizado pelos pesquisadores. Então, o Arkin, ele diz que as teorias biológicas do envelhecimento, elas podem ser teorias intracelulares e teorias intercelulares. E ele ainda dá outra distinção, que podem ser teorias programadas ou sistêmicas, aqui eu vou falar mais teorias sistêmicas, ou ainda as teorias estocásticas, tá? Então, há essa dicotomia. Na teoria biológica, tem a questão das teorias intracelulares e intercelulares, que várias teorias podem ser divididas nessas duas, tá? E as mesmas teorias, além de ser intercelulares e intracelulares e intercelulares, elas podem ser também sistêmicas ou estocásticas, tá ok? Então, a mesma teoria ele pode estar no grupo de intra ou inter, e a mesma teoria pode estar sistêmica ou estocástica, ok? Então, uma teoria pode ser estocástica intercelular ou intra, ou uma teoria pode ser sistêmica, intracelular ou inter, ok? Então, pode haver aí essa inter-relação entre esses conceitos, essas teorias aí de Arkin em 2008, tá? Então, nas teorias intracelulares, como o nome já diz, sugere que os efeitos do envelhecimento descritos por elas são exercidos em todas as células ou na maioria delas. Então, está lá dentro das células, né? E na teoria intercelulares, são aquelas teorias que dizem que o envelhecimento é exercido principalmente sobre componentes estruturais ou sobre mecanismos reguladores, que interligando grupos de diferentes células fazem com que haja o processo de envelhecimento. Então, intracelulares exercidos nas células e intercelulares, aqueles componentes estruturais que interligam essas células, tá ok? Então, a partir daí a gente vai para as teorias sistêmicas e estocásticas, tá? Lembrando que uma teoria sistêmica, ela pode ser intra ou inter, e uma teoria estocástica, ela pode ser intra ou inter, tá ok? Na teoria sistêmica, o que o Arkin nos diz, né? Nos postulados das teorias sistêmicas, né, várias teorias estão incluídas nas teorias sistêmicas, há uma existência de um relógio biológico que regula o crescimento, a maturidade, a senescência e a morte. Então, esse relógio biológico vai regular, e esse efeito é o resultado das cascatas de retroalimentação hierárquicas características das espécies de uma forma geral, ok? Então, por isso que a gente diz que ele é programado, que ele é sistêmico, porque ele é regulado biologicamente. Então, esse crescimento, essa maturidade, essa senescência é derivada dessa cascata de retroalimentação, tá bom? E na teoria estocástica, as teorias estocásticas, de uma forma geral, o que elas têm em comum, né? Tem em comum como postulados uma identificação de agravos que induzem aos danos moleculares e celulares, que são aleatórios e progressivos. Ou seja, na teoria estocástica, eu tenho que lembrar que esses agravos do processo de envelhecimento, eles são muitas vezes aleatórios, ok? E progressivos, né? E os efeitos desses postulados, por cada teoria, acontecem acidentalmente. Então, a característica do estocástico é que ele escolhe aleatório, acidentalmente. E uma característica do programado sistêmico é que há esse relógio biológico que regula esse crescimento. Ou seja, então não seria acidental, seria uma coisa já pré-programada, ok? Lembrando mais uma vez que as teorias sistêmicas podem ser intra ou intercelulares, e a teoria estocástica também pode ser intra ou intercelulares, segundo o Arkin, tá? Bom, então eu vou citar agora para vocês as teorias programadas sistêmicas, tá? Normalmente a gente chama mais teorias sistêmicas, tá? Dentre as teorias sistêmicas mais conhecidas, vocês lembram que, em geral, incluindo, a gente está falando só das biológicas, mas incluindo as biológicas, e as teorias biológicas e psicológicas do envelhecimento, aqui Arkin só estuda a teoria biológica, que dentre elas as teorias sistemáticas e as teorias estocásticas. Então, nas teorias sistemáticas, nós citamos aqui algumas delas, tá ok? Que seriam as teorias metabólicas, as teorias genéticas, as teorias epigenéticas e silenciamento gênico, a teoria da apoptose, a teoria da fagocitose e autofagia, as teorias neuroendócrinas, as teorias imunológicas e a teoria da hormenese e resistência ao estresse, ok? Então, cada teoria dessa é explicitada por Arkin
né? Resumidamente, tentando desvendar como ocorre o processo de envelhecimento. Cada uma diz uma coisa, mas que elas não, como eu já falei, não podem ser descartadas de todo e não podem ser aceitas uma única teoria para a gente conseguir compreender o processo de envelhecimento, tá bom? Então, essas são as que eu cito aqui como mais importantes teorias sistêmicas de Arkin, tá? Já as teorias estocásticas de Arkin, nós podemos citar também, entre várias que existem, as mais importantes seriam a teoria do uso e do desgaste, tá? As teorias das proteínas alteradas, as teorias dos danos ao DNA, a teoria do erro catastrófico, a teoria da desdiferenciação, a teoria do dano oxidativo e radicais livres e a teoria da lipofuscina e o acúmulo de detritos, tá, ok? Lembrando que todas essas teorias que nós citamos aqui são teorias estocráticas, por quê? Porque elas são, muitas vezes, que a gente diz, um mecanismo aleatório, né? E as teorias sistêmicas, existe aquele relógio, todas elas têm em comum aquela questão daquele relógio biológico que vai dar esse contínuo de degradação dos nossos sistemas, tá? Então, na questão das teorias biológicas, nós temos essas duas principais, né? As sistêmicas e as estocásticas, que vão nos estar desvendando todo esse processo de envelhecimento, né? Bom, passada as teorias biológicas, passamos agora para as teorias psicológicas do envelhecimento. Lembra que eu falei para vocês que o envelhecimento é multifatorial? Então, temos a parte biológica, temos a parte psicológica. E aí, na psicológica, muitas vezes, alguns autores também chamam de teorias psicossociais do envelhecimento, ok? Então, essas teorias psicológicas do envelhecimento, elas explicam as mudanças comportamentais ao longo da vida, assim como as biológicas, elas explicam mais a questão das células, né, dos órgãos, da funcionalidade geral dos sistemas, né, biológicos em si. A teoria psicológica ela tenta falar a questão do comportamento na velhice, ao longo do processo de envelhecimento. E há diferenças desses comportamentos entre os indivíduos, entre grupos, com relação a como e por que se desenvolve e envelhece, entre o que é peculiar aos idosos, né? Por causa o que é peculiar do idoso por causa da idade, ou é devido ao contexto sócio-histórico que ele está inserido, ou é devido à sua característica, à sua personalidade individual também, né? Isso tudo vai influenciar nessas teorias, tá? Essa teoria também psicológica, ela tenta relacionar, né, ver como se relacionam na velhice os processos psicológicos entre os indivíduos e saber se os diferentes processos psicológicos eles se modificam ou se eles se mantêm com o envelhecimento. O que vocês acham? Que eles se modificam ou se mantêm? Biologicamente a gente sabe que se modifica. E psicologicamente? O que vocês dizem? Aí as teorias cada teoria vai nos dizer vai nos responder determinado assunto sobre esse processo de comportamento de uma forma geral, né? Então, dessas teorias psicológicas, nós citamos aqui 5 tipos de teorias, tá? Lembrando que aqui são autores diferenciados que vão discutir esses tipos de teoria, não é mais o Arkin. Então, o Arkin ele estuda mais a questão das teorias biológicas mesmo. E se vocês forem fazer uma pesquisa na internet sobre alguns artigos mais recentes sobre teorias de envelhecimento, realmente, infelizmente, estudam-se mais as questões das teorias biológicas, tá? Mas as questões das teorias psicológicas sabe que também, devido ao caráter multifatorial do idoso, é importantíssimo. Então, existe, dentre as teorias psicológicas, lembrando que as teorias psicológicas, elas nos são dadas como paradigmas. Elas não têm ainda, não ascenderam ainda para a categoria de teorias. Então, elas são paradigmas, como se fossem pré-teorias. Então, esses paradigmas, depois de bem estudados, eles podem vir a desenvolver teorias. Como eu já falei, eles não são tão pesquisados ainda, por isso que ainda são paradigmas, tá? Então, nós temos, dentre as teorias psicológicas, o paradigma mecanicista, tá? Nós temos o paradigma organicista, o paradigma dialético, o paradigma de curso de vida e o paradigma de envolvimento ao longo de toda a vida, chamado lifespan, ok? Então, esses 5 paradigmas são importantíssimos para a gente tentar compreender como ocorre psicologicamente esse processo de envelhecimento,
assim como as outras teorias biológicas vão tentar fazer com que a gente compreenda como ocorre o processo de envelhecimento biologicamente falando do nosso corpo em si, né? E para finalizar,